À mesa com ele. A minha própria voz. Nono capítulo. Comecei minha faculdade nos Estados Unidos quando eu tinha 18 anos de idade. Pela primeira vez na vida, preparava-me para morar sozinha. Na universidade, todos os estudantes tinham direito de se alimentar no refeitório, mas era tudo muito ruim, o que me levou a começar a cozinhar minha própria comida. Graças a Deus, minha mãe havia me ensinado muita coisa, então pelo menos o básico eu já sabia fazer. Sentia muita falta de alguém lá para fazer as minhas refeições, talvez pela falta de prática e técnica. Aquilo me cansava muito. Fui melhorando com o tempo e hoje, mais de 15 anos depois, posso dizer que amo meu tempo na cozinha e de fazer as minhas próprias refeições. Amo criar coisas novas e me aventuro pelo desconhecido. É o meu lugar hobby. Muitos amigos meus insistem que eu deva fazer disso um negócio, mas eu quero continuar sempre cozinhando por prazer e não por obrigação. É bem verdade que nem todos os meus colegas de faculdade tinham uma mãe como a minha, mas uma coisa era comum a todos nós: ninguém gostava de comer no bandejão. Então, para aquele bando de jovens recém-empurrados para fora do ninho, só existiam três saídas: acomodar-se a comer comida ruim pelos próximos 4 anos, viver com uma dieta básica de fast food, gordurosos e deliveries semifrios ou aprender a cozinhar. Não sei a respeito deles, mas eu não conseguia me imaginar comendo mal por anos por pura falta de ação de minha parte. Contudo, apesar de isso ser mais comum do que se imagina, sem percebermos, podemos nos tornar acomodados agindo dessa forma, inclusive não só com a nossa alimentação física, mas diante da presença de Deus também. Quantas vezes o Senhor nos chama para irmos mais fundo, mais perto e mais alto com Ele, mas não estamos dispostos a pagar o preço. E por essa intimidade. Quando isso acontece, a adoração se torna apenas uma repetição e não conseguimos prosseguir em conhecê-lo mais. Oséias 6:3. Talvez, em algum momento, tenhamos entrado nesse estado de pura condenação. Quando eu era adolescente, aprendi algo muito importante. Certo dia, estava emburrada e cansada, fazendo minha lição de casa, quando minha mãe, percebendo meu humor, disse para mim: Zoe, a lição pode esperar, e o jantar também, mas a sua alegria não. Vá para o seu quarto orar até você ficar cheio da presença de Deus. Isso não aconteceu somente aquela vez, mas em várias situações. Era mandada para o meu quarto para recuperar minha alegria e a presença do Espírito Santo. Isso marcou muito a minha vida, pois aprendi que esse lugar de conexão com Deus precisa ser guardado como prioridade. Não era função de outra pessoa, de um líder de adoração ou mesmo da minha mãe, mas era a minha responsabilidade cultivar e nunca perder a alegria da presença de Deus. Diante disso, perceba se você está sempre persistindo em ir mais fundo com Ele. Note se a sua fome está crescendo e lute para nunca ficar parado no mesmo lugar. Caso contrário, você correrá o risco de se alimentar mal o resto da sua vida. Ao notar que você entrou em uma rotina, perdeu o brilho da presença do Pai, começou a se esfriar em seu amor por Ele, pare tudo o que está fazendo. Retire-se por um tempo, talvez precise de alguns minutos, talvez de um retiro pessoal, e ali readquira esse lugar na presença de Deus, onde sempre haverá alegrias perpétuas. O outro risco que corremos é o de vivermos de fast food e serviços de delivery espirituais. Lembro de um documentário que mostrava um mês na vida de um homem que se propôs a comer todas as suas refeições em uma rede de fast food. O resultado foi que, nesse período, o rapaz quase teve um infarto e morreu. Imagine você comendo pizza, hambúrguer todos os dias. Tudo pode parecer uma delícia, mas certamente vão faltar vitaminas e sobrar gorduras por aí. Da mesma forma, nesta era digital, gostamos de terceirizar a nossa adoração. É só colocar a música do momento no YouTube, dar uma tremida bem espiritual e pronto. Está paga a nossa adoração de hoje. Que horror! Por desejarmos sempre algo fácil e prático, em vez de investirmos nossas vidas na presença de Deus, preferimos que algum líder de louvor nos empurre lá para dentro. No entanto, é impossível vivermos uma vida de adoração
pegando carona na unção das outras pessoas. Precisamos encontrar o nosso próprio caminho para a presença de Deus. Por fim, acredito que a melhor saída, por mais trabalhosa que seja, é aprendermos a cozinhar. Podemos começar com um ovo frito ou arroz e feijão, que é a alimentação básica de todo brasileiro. Mas, com o tempo, vamos aperfeiçoando nossas habilidades. Assim também é com aquilo que oferecemos ao Senhor. Com o passar dos anos, as refeições que entregamos a Ele vão mudando de algo básico e desajeitado para algo cada vez mais profundo e bem elaborado. Nossos pratos vêm das histórias que vivemos com Ele, com as nossas decisões e nossas emoções. Ali na cozinha da nossa vida, começamos a construir algo que não é fast food, um delivery, nem um prato pronto descongelado em micro-ondas. Muitos buscam a praticidade na adoração, querem que tudo se resolva em 10 minutos, seja em seu momento diário com Deus ou na liturgia da sua igreja, esperando que Ele faça tudo rápido e sem profundidade. O foco está mais no manter os membros da congregação confortáveis do que em esticá-los para serem mais profundos no Senhor. Parece que o trabalho, a dedicação e o zelo são um incômodo para a maioria, mas não para aquela mulher que quebrou um vaso de alabastro sobre Jesus. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço. E, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça, e alguns houve que, em si mesmo, se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres? E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa, por que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Marcos 14, 3, 9. O nardo que essa mulher derramou aos pés de Jesus era realmente muito valioso, pois representava o salário de um ano. Eram muitas e muitas horas de suor e trabalho para serem gastas em apenas alguns segundos. Para essa moça, porém, a presença de Jesus valia muito mais do que todo o dinheiro que ela estava despejando aos seus pés. Só que o dono da casa e os outros convidados ficaram incomodados com a extravagância dessa mulher, pensando que todo aquele dinheiro poderia ter sido usado para dar aos pobres. O interessante é que, antes de terem sido confrontados com esse ato, em nenhum momento eles pareciam se importar com os pobres. Também não houve nenhum candidato a dar seus tesouros aos que passavam necessidade. Ao ser derramado o nardo, encheu toda a casa com uma maravilhosa fragrância, da mesma forma que nossa adoração sobe como um cheiro suave ao Senhor quando nos derramamos diante dele. Assim que sentiram o perfume invadindo o local, os religiosos se incomodaram, pois, aos seus olhos, tudo aquilo não passava de um desperdício. Certo dia, enquanto estava ministrando em uma igreja, a presença de Deus era quase que palpável e as pessoas estavam sendo plenamente extravagantes em sua adoração. Erguiam seus braços, se jogavam no chão, alguns choravam copiosamente, outros cantavam com tantas forças que as veias chegavam a saltar de seus pescoços. Houve até alguns que vieram trazer voluntariamente ofertas generosas e lançavam dinheiro no altar, enquanto outros dançavam sem parar, cada um mais extravagante que o outro. Eu via muita sinceridade e muita presença de Deus em tudo. Tenho certeza que o Senhor estava se alegrando e sorrindo sobre os seus filhos. Eles estavam entregando o seu melhor e aquilo era o sinal do quanto valorizava a presença de Deus. No fim da ministração, fomos levados para uma sala para comer algo antes de nos despedirmos. Quando ouvi alguém comentando: nossa, foi muito forçado aquela pessoa se jogar daquele jeito, aqueles gritos e todo aquele dinheiro no chão. Na hora, senti meu coração pesar, pois quem somos nós para julgar como Deus recebe isso? Somente Ele pode enxergar profundamente as nossas motivações.
Já fui criticada por chorar demais durante o louvor e a adoração. Enquanto liderava, às vezes era tanta glória no lugar que eu me ajoelhava e mal conseguia terminar a música. Esses momentos eram vistos como fanatismo. Pareciam exageros para um domingo de manhã, que segundo alguns não precisava ir tão fundo assim. Ficava triste com os comentários, mas logo me lembrava de que isso tinha sido tudo para Deus e não para as pessoas. Nunca deu ao Senhor menos do que o seu melhor. Ele entregou seu único filho por nós e o mínimo que podemos dar a ele é nosso amor de maneira extravagante. Nunca cante as músicas em piloto automático e não pense duas vezes antes de se ajoelhar. Apenas se entregue. Não tenha vergonha de cantar o mais alto possível, de erguer os braços e dançar diante da sua presença. A adoração extravagante é resultado de alguém que encontrou o verdadeiro amor, que lança fora todo medo e também toda religiosidade. No começo da minha jornada culinária, eu precisava seguir todas as receitas à risca. Tentava lembrar precisamente do jeito que minha mãe e minha tia faziam as coisas, para que tudo saísse conforme elas ensinaram. Com o passar do tempo, percebi que podia arriscar um pouco mais, fazer algo mais personalizado, mas com a minha cara mesmo. É claro que em minhas invenções cometia muitos erros, mas sempre aprendia algo novo. Um tempo a mais na frigideira criava a casquinha que eu gostava. Será que eu ficaria bom usar o creme de leite em vez do leite comum? Quem sabe um pouco de alecrim no lugar da salsinha. Depois de algum tempo, já estava me aventurando a criar meus próprios pratos. Do mesmo jeito, aprendemos a cantar, adorar, de certa forma, no começo da nossa trajetória com Deus, mas com o passar do tempo, corremos o risco de entrarmos em uma repetição mecânica e nos acomodarmos no lugar de conforto. Sem perceber, evitamos os caminhos desconhecidos em sua presença e ficamos presos a fórmulas e padrões e, não à toa, nossos momentos de adoração ficam insonsos e sem graça, mas parecendo um soro na veia, só o suficiente para nos manter vivos do que um banquete com o rei. Por outro lado, existem aqueles que amam conhecer mais de Deus. Tentam descobrir seus pratos preferidos, quais os aromas que aguçam seu paladar e então arriscam-se a tentar criar uma receita extraordinária. Cada pessoa tem algo único e especial para entregar, algo que foi colocado somente nela. Alguns conseguem liberar essa unção específica, enquanto outros gastam a vida se comparando com o que parecem cozinhar melhor do que eles. Lembro-me de quando comecei a cozinhar para outras pessoas. Ficava com um tremendo frio na barriga e, ao mesmo tempo, com uma expectativa enorme de saber o que eles iriam achar. Colocava comida no prato e ficava bem atenta ao olhar e às reações de cada um. Alguns eram bem gentis e generosos em seus feedbacks, enquanto outros, disfarçadamente, deixavam sobrar a comida no prato. Assim, eu ia observando o que dava certo, o que dava errado e o que podia melhorar para a próxima vez. Não era nada confortável para mim estar naquela posição, mas eu sabia que sempre poderia melhorar vendo as reações das pessoas. Da mesma maneira, muitas vezes criei pratos para o Senhor um pouco defeituosos, cheios de vigor, mas talvez com falta de fineza. Sempre o seu olhar era de amor. Ele conhecia meu coração e dessa forma aprendia o que poderia ter feito melhor. Ao estar diante dele, comecei a me ver como uma aprendiz e compreender quando passava do ponto ou quando já estava tudo perfeito. Aquilo me encorajava a nunca parar de arriscar e perseverar em achar o seu coração, pois ele estava sempre torcendo por mim e nunca me cobrando um prato perfeito. Mas isso só fica claro quando entendemos que o que temos de oferecer ao Senhor tem tudo a ver com a nossa identidade diante dele. Em sua presença, não há espaço para sermos mais ninguém a não ser nós mesmos. Nesse lugar, precisamos viver verdadeiramente o que é ser um adorador totalmente rendido e entregue ao Senhor, onde nenhuma recompensa terrena poderia equiparar-se àquilo que receberemos. O propósito de estarmos à mesa com o Pai não é somente chegarmos ao Santo dos Santos, mas, uma vez que estamos nesse lugar, conseguimos ser encontrados por aquele que procura os que o adoram em espírito e em verdade.
Como Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ser verdadeiro faz parte da identidade de Cristo, portanto, faz parte da nossa identidade também. Porém, encontramos nosso próprio jeito à mesa do Pai é algo construidor com o tempo. Encontrar através das nossas lágrimas em Sua presença, da nossa entrega, das histórias que vivenciamos juntos, a partir disso, tornamo-nos completos em nossas refeições com Ele, sem precisar saber o que está na moda ou nos cobrar por não ser o fulano ou a cicrana. Como consequência, já não somos mais visitas, mas família à mesa. Existem alguns passos práticos para que possamos desenvolver esse lugar de encontro com o nosso Deus sentando-nos à sua mesa. O primeiro é a iniciativa de chegarmos até esse lugar e termos tempo para nos assentar. Aqui é importante pontuar que os momentos de ceia com Ele não devem ser esporádicos, mas parte de nossa rotina diária. Ao nos colocarmos diante dele, podemos constantemente ser transformados e ter clareza sobre aquilo para que Deus nos chamou. Ao nos assentarmos frente a frente com o Pai, podemos também enxergar áreas da nossa vida que precisam ser passadas pelo fogo purificador. Assim podemos construir nossa verdadeira identidade que somente Ele pode nos trazer. Assim como em qualquer tipo de relacionamento, o tempo que passamos na presença de Deus é essencial para conhecermos quem Ele realmente é. Cada dia que passa, percebo que, mesmo tendo aprendido muitas coisas sobre Jesus e ter visto diversas facetas de Deus, ainda há uma infinidade de mistérios que ainda não consigo enxergar. Outro passo prático à mesa do Senhor é a conscientização do nosso próprio coração, ou seja, do nosso caráter. Muitos querem a sua presença, esforçam-se para sentir o sobrenatural, mas quando são confrontados pela sua palavra, escapam feitos sabonete. Desejam carregar algo único de Deus. Desejar carregar algo único de Deus pode partir de uma motivação genuína ou uma motivação impura, em que buscamos suprir nossas carências e aparecer diante dos homens. Por isso, devemos deixar o Espírito Santo lidar com o nosso caráter incessantemente, para que possamos entender se andamos alinhados com a sua vontade para a nossa vida. Caráter é um conjunto de características e traços de um indivíduo, composto de crenças, valores, índole e ética. É a nossa essência, aquilo que define quem somos de verdade, especialmente quando ninguém está nos vendo. Jesus Cristo sempre se preocupou com o caráter em todas as parábolas, conversas e sermões. Ele queria algo que fosse muito além de um comportamento religioso. Os fariseus faziam tudo corretamente, mas os seus corações estavam longe do Senhor. Assim também somos nós, quando temos somente a aparência de íntegros, mas as motivações erradas. A única pessoa que consegue nos ver de verdade é o Espírito Santo. Ele conhece nossos sentimentos, pensamentos e ações. Geralmente, chefes de cozinha e músicos têm algo em comum: um grande ego. São artistas sensíveis, cheios de criatividade e talentosos, mas, por outro lado, são extremamente críticos consigo mesmos e por isso acabam cobrando demais de si e dos outros ao seu redor. Quando acerta alguma coisa, sente-se realizados, quase beirando ao orgulho. Possui grande dificuldade de ser vulneráveis e aceitar críticas. No entanto, diante do Senhor, todos nós somos filhos e por mais talentosos que sejamos, somos completamente dependentes dele. Tantas vezes, ao exercer a culinária ou a música, sem perceber, focamos tanto nas nossas refeições milimetricamente montadas ou em nossas canções perfeitas e afinadas que podemos nos esquecer de enxergar aquilo que realmente importa. Nós nos esforçamos tanto para mudar nossos comportamentos, melhorar nossas receitas ou composições que perdemos de vista o fato de que, se colocássemos toda essa energia em buscarmos o caráter de Cristo, naturalmente tudo que brotaria de nós seria irrepreensível e cheio de vida. Isso porque o mais maravilhoso de estar diante dele é o que não
é que não precisamos ser persuadidos a mudar. Seu amor vem a nos constranger a ponto de nos tornarmos convictos daquilo que precisamos ser e fazer. Acho incrível quantas vezes durante o meu momento de adoração eu começava a me enxergar de maneira verdadeira, sem minhas justificativas, máscaras e desculpas, mas nua e crua, exatamente como eu sou. Mesmo com a dor da verdade, havia esperança e graça para continuar. É maravilhoso o amor do Pai por nós, que nos corrige e, além de nos revelar onde precisamos mudar, nos acompanha por todo o processo de transformação. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas é um caminhar constante com o Senhor, onde aprendemos a escutá-lo e a nos quebrantar diante dos seus olhos de amor. Sempre há espaço para melhorar, lições novas e experiência para nos provar como o ouro que passa pelo fogo. Entretanto, depois de falarmos tanto sobre comida deliciosas e mesas encantadoras, não podemos nos esquecer de que, se não tivéssemos fome, nada disso importaria. Sem fome, nós nem conseguimos pensar nas refeições, não achamos nada gostoso e muito menos sentimos vontade de nos assentar à mesa. Por isso, concordo com aquele ditado que diz que a fome é o melhor tempero. A fome é o melhor tempero. Até um miojo é delicioso quando estamos famintos. Lembro-me de quando voltava da escola, esfomeada, deixava minha mochila na sala e ia direto para a geladeira, pegava a primeira coisa que via pela frente e sempre parecia muito gostoso. Minha refeição pós-aula preferida era arroz com ovo. Minha mãe sempre deixava arroz japonês pronto. Eu pegava umas colheradas, colocava em um prato fundo, quebrava um ovo em cima e misturava tudo. Depois era só colocar um pouquinho de queijo ralado e mandar para o micro-ondas. Antes de comer, ainda salpicava o furikake, um temperinho japonês. Para mim, aquilo era um manjar dos reis. A fome nos leva a encontrar algo belo nas coisas simples, a buscar novas experiências e a sempre procurar o nosso lugar à mesa. Algo importante sobre a fome é que ela é individual. Não conseguimos obrigar a ninguém senti-la ou até mesmo nos sentirmos famintos no lugar de outra pessoa. Se nos alimentarmos, se nos alimentamos, somos nós que seremos saciados e não aqueles que estão nos assistindo comer. Existem naturalmente pessoas que são mais fominhas do que outras nas coisas espirituais e há aquelas que, como eu na adolescência, mal comem para sobreviver. Sabendo disso, eu perguntava para mim mesma como eu poderia ter mais fome de Deus e querer mais a sua presença. Na minha adolescência, estava fria e distante dele, sabia que o Senhor me amava e que havia me salvado, mas não tinha nenhum interesse pela Bíblia e pelas coisas do reino. Meus devocionais eram sem vida e ir para a igreja era mais um costume do que qualquer outra coisa. Um dia disseram-me algo que marcou minha vida. A fome é um presente de Deus, uma bênção na nossa vida. Para termos fome, basta pedirmos. Falando bem a verdade, quando ouvi isso, achei muito simplório. Quer dizer que é só pedir? Pensei comigo. Resolvi colocar Deus à prova e comecei a pedir por mais fome, para que Ele fizesse meu coração desejá-lo. Mas eu queria ter essa paixão que via nas outras pessoas pela presença de Deus. Todos os dias orava por isso e, sem perceber, minha fome foi aumentando. Cada vez mais, de maneira natural, me encontrava diante da presença de Deus pedindo por mais. Com o tempo, comecei a ter momentos especiais com Ele, visitações sobrenaturais e, consequentemente, a fome crescia de forma exponencial. Exatamente, exponencial. A percepção da presença de Deus começou a se intensificar nos meus devocionais. Ele não estava mais preso a uma história ou guardado dentro de uma caixinha. E com tudo isso acontecendo, eu só queria estar com ele. Fechava a porta do meu quarto, lia a Bíblia empolgada com cada nova revelação, anotava as orações e palavras e desejava ficar lá o máximo de tempo que pudesse. Tudo começou a ter mais cores. Era como se eu tivesse descoberto o meu estômago espiritual. Quanto mais sentia a sua presença, mais crescia a fome. Já não queria o pão de ontem.
de algum encontro passado ou queria um alimento de hoje? Eu queria o alimento de hoje, perdão. Justamente nesse contexto, comecei a receber novas revelações, novas canções e direções, e de um momento tedioso, o meu devocional se tornou a hora mais linda e brilhante do meu dia. Eram coisas bem simples, nada elaboradas e nada que devesse ser compartilhado com multidões, mas que para mim significava tanto. Eu estava ali, sendo obediente, e Deus estava sendo mais que fiel, besuntando a minha alma com seu amor, e eu só me sentia amada por ele. No entanto, constantemente não conseguimos receber mais do Senhor porque temos uma ideia fixa de como ele tem de vir. Ou pensamos que aquilo que estamos sentindo vem apenas da nossa cabeça e esquecemos de ser como uma criança. Ao nos permitirmos ser simples em sua presença, podemos ser capturados pela sua beleza e, inevitavelmente, brotará em nós um anseio por mais. Ele é uma fonte inesgotável. Sempre haverá mais, até o dia em que seremos um com Deus. Isso é algo que realmente faz minha cabeça explodir. Deus, mesmo sendo perfeito, todo-poderoso e eterno, deseja intensamente se encontrar conosco. Quando, desde pequena, guardava um lugar para o Senhor à nossa mesa, mal poderia sonhar que Ele, até hoje, todos os dias, separaria um lugar para mim e me esperaria com paciência e amor. Nosso lugar está vago, a mesa está posta e Deus está todos os dias a nos esperar. Porém, assim como olhar um feed de comidas no Instagram ou ler livros de receitas não mata a fome, não podemos nos satisfazer em apenas ouvir falar sobre ele, ler um livro ou escutar os testemunhos de outras pessoas. Por esse motivo, eu não quero apenas ser suas histórias, mas desejo reconhecer a sua voz enquanto fala comigo. Eu não me contento só em cantar que ele é lindo, mas eu quero sentir o seu cheiro e decorar qual é a cor de seus olhos, de tão perto que eu estou. Eu quero estar com ele todos os dias e toda hora. Quero ouvir sua voz quando estou com meus amigos ou sozinha, quando estou tocando meu violão ou quieta no meu quarto, quando estou assistindo um filme ou vendo um pôr do sol. Eu quero andar com Deus, assim como Moisés. Êxodo 33, 8, 11. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda a adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer falava com seu amigo. Depois tornava-se o arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Todo o povo enxergava a grande nuvem que descia para a tenda principal, enquanto Moisés falava com Deus. Diante disso, da porta de suas casas, todos adoravam o Senhor. Fico imaginando essa cena, aquela gloriosa nuvem vindo à tenda de Moisés, o espanto e temor tomando conta do ambiente. Todo mundo de joelhos e Moisés saindo com o rosto iluminado, passando pelo meio do povo, atônito, indo de volta para sua tenda, sua casa. Todos voltavam para dentro de casa e certamente deviam conversar empolgados sobre o que acabara de acontecer. Viu aquilo? Acho que essa nuvem era mais espessa do que a do mês passado. Viu o rosto de Moisés? Deve ter sido um baita encontro. Contudo, enquanto todos iam de volta para suas vidas, esperando o próximo encontro de Moisés, Josué jamais se apartava da tenda. Muito antes de ser o líder que levou o povo para a terra prometida, ele era aquele que jamais queria deixar o lugar da presença de Deus. A exemplo de Josué, antes de pretendermos ser aqueles que mudarão o mundo, avivalistas e escaladores das montanhas da sociedade, Deus abre um convite singelo e poderoso para todos nós.
habitarmos em sua presença para nos assentarmos à sua mesa, amando e sendo amados por ele. Tudo parte desse lugar. Portanto, corra para a mesa, viva a mesa, olhe nos olhos do seu amado e deixe-o olhar de volta para você. É exatamente aí que tocamos a eternidade, lugar em que um dia vale mais do que 1000 e onde finalmente podemos ser satisfeitos. Final. Chegamos ao final. Muito obrigado por você que me acompanhou nessa leitura. Desculpa pelos erros. É muito novo para mim estar criando o audiobook. Eu estou numa constância de leitura e tem me ajudado bastante. Os audiobooks têm me ajudado bastante. E aconselho você que tem desejo de ler e não tem o hábito de ler, comece todos os dias por um capítulo, 10 páginas, 5 páginas, e assim você vai criar o hábito de leitura. Hoje eu consigo ler aí 2, 3 horas direto. Então, é um conselho que eu dou para você que tem o desejo de ler mais. Muito obrigado e até o próximo livro.